Amigos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu trouxesse hoje, ela veio no meu coração da terça-feira passada aqui. A Neide estava ministrando aqui a palavra e o Senhor foi gerando no meu coração essa palavra enquanto ela ministrava. De fato, foi uma inspiração ali naquele momento. E no domingo o pastor falou bastante a respeito desse mesmo tema e até usou algumas palavras que eu tinha escrito na terça-feira passada. É o Espírito Santo trazendo para o nosso coração, para a nossa vida, cada dia mais, a realidade desse tempo que nós estamos vivendo, amém? Se você puder abrir suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 35, se você recebeu o convite do culto hoje, somente esse versículo, a Simone liberou uma chamada hoje, eu acredito que tenha sido a Simone que liberou a chamada hoje, foi ela mesma, e ela citou esse versículo, eu achei esse versículo bastante interessante, que não fazia parte do esboço que eu tinha escrito, mas eu quero usar ele como base para a nossa reflexão nessa noite a respeito do que o Pai vai falar aos nossos corações. Eu estou usando aqui a versão, mas pode ser essa versão que está aí mesmo para esse texto, é a versão NVI que está ali na tela, vai ser projetada aqui. Mas eu vou lendo aqui com vocês, está aqui na tela, não é? A versão NVI. E diz assim: estou dizendo isto para o próprio bem de vocês, não para impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em constante devoção ao Senhor e livres de distrações. Então é sobre isto que eu gostaria de falar nesta noite, livres de distrações. O Senhor tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias, a respeito do que tem, em alguns momentos, nos roubado, daquilo que o Pai já liberou sobre as nossas vidas, e a importância da gente travar uma guerra na nossa vida contra as distrações. As distrações, elas vêm na nossa vida de várias maneiras, e nós vemos também alguns textos bíblicos, pessoas que passaram por essa situação. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Alguém aqui tem dúvida das promessas de Deus? Que o Senhor é fiel e que a sua palavra é fiel? Mas nós já vimos pessoas que em algum momento tinham uma promessa, mas deixou sua posição, deixou o lugar da promessa, abriu mão por algum motivo da promessa que tinha sobre a sua vida? E essa é acho que alguma irmã citou ali Esaú, a Cláudia citou aqui Esaú, que tinha o direito de primogenitura e abriu mão. Mas na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente conhece algumas pessoas que abrem mão do lugar da promessa e correm atrás de qualquer outra coisa na vida, corre atrás de qualquer outra situação. Mas a cada um de nós foram dados dons e talentos para cumprir um propósito. Eu lembro que no culto do domingo, o pastor falava o seguinte: olha para suas mãos. Lembra que ele falou isso? Aonde você tocar, ela vai ser abençoada? Com o que os grandes pintores da humanidade pintaram seus quadros? Picasso, Van Gogh, alguns outros aí, Tarsila do Amaral, alguns outros aí pintaram com as mãos. Com o que o Neymar faz as suas jogadas? Com os seus pés. O Senhor colocou nas nossas vidas com o que os grandes pensadores, os grandes filósofos, trazem conhecimento e luz para a humanidade sobre diversos temas, senão com as suas mentes, com a sua capacidade de refletir. O Senhor liberou para cada um de nós porções sobre alguma área da vida que já está em nós. Porém, em alguns momentos a gente não consegue enxergar. E todos nós temos tesouros encobertos dentro de nós, já está em nós, que se revelados em sua plenitude têm o potencial de mudar o mundo. Você carrega algo que, se você entender e enxergar, tem o potencial de mudar o mundo. Começando dentro da sua casa. Mas muitas vezes nós não conseguimos despertar os dons que há em nós, e por isso às vezes nós nem sabemos o que nós carregamos. Eu tenho certeza que tem irmãos aqui que já teve alguma qualidade destacada por alguém. Alguém falou para você: nossa, mas você é tão bom nisso. E você falou: eu? Imagina, nem percebi. Nunca ninguém me falou isso, eu nunca percebi isso. E o pastor aqui no domingo citou sobre quem sabia fazer bolo, doce, etc. E foi falando quantos dons, quantas habilidades que o Senhor colocou nas nossas vidas. E o que impede a maioria das pessoas de aflorar as suas potencialidades em Cristo e viver uma vida plena e cheia de propósito com vivacidade, na maioria das vezes são as distrações. As distrações da vida que nos cerca. E eu tenho falado isso, irmãos, para ficar bem gravado no nosso coração. E eu falo isso por onde eu passo, porque é uma realidade. Eu vejo pessoas hoje se lamentando de situações.
E tudo que eu vou falar hoje aqui não é para gerar peso, não, muito pelo contrário. É para transformar nossa história. Nós vamos entender o que aconteceu. E o Senhor vai nos tornar mais uma vez ainda mais livres, para a gente ver um novo tempo, a partir de uma mente curada e restaurada no nome de Jesus. Eu tenho visto mais pessoas deixando de viver uma vida abençoada, uma carreira ou um ministério promissor, e realizar projetos que impactam positivamente a vida das pessoas, a partir de Jesus, mais por se deixarem ser levadas pelas distrações, do que por falta de oportunidades. Olha, irmão, quando uma pessoa não teve oportunidade na vida, nada lhe é cobrado. Mas quando uma pessoa teve oportunidades e não usou essas oportunidades devido às suas distrações, acredita em mim, eu tenho observado que a vida cobra. Mas nós vamos entender que nada disso nos pertence mais. Nós estamos em uma outra fase na nossa vida, no nome de Jesus. Tem um filósofo antigo, e agora tem um atual também, que diz que dê a um homem comum comida com alguma frequência e um pouco de entretenimento barato, e você joga todas as suas ambições, seus propósitos pela janela. Essa era basicamente a teoria do pão e circo de Roma, e Maquiavel ele falava isso para os governantes da época. Maquiavel escreveu sobre isso, Nicolau Maquiavel, em 1500. Ele falava, se você quer dominar um povo, impedir que esse povo pense, impedir que esse povo saia da zona de conforto, impedir que esse povo alcance as suas potencialidades em qualquer área da sua vida, dá para esse povo entretenimento e um pouquinho de luxo e um pouquinho de conforto. E você vai ter sempre esse povo nas suas mãos. Ele ensinava isso para os governantes. Se ele estava certo, se ele não estava errado, nós vamos focar aqui na palavra. As distrações são a maior causa das pessoas não viverem os seus destinos proféticos. Então tem muitas pessoas que abrem mão daquilo que Deus tem para a sua vida por causa das distrações da vida. E agora nós vamos entender o que são distrações na vida do crente. Tudo o que tira o nosso foco da visão, da missão e do propósito são distrações. Tudo o que tira o seu foco da missão, da visão e do propósito. Em qual área, Ismael? Em todas as áreas. No teu chamado como filho de Deus, como discípulo de Jesus, no seu trabalho, no meio da sua família, na sua casa, com os seus filhos, tudo que tira o seu foco da essência. No mundo corporativo, a gente chama tudo aquilo que tira o nosso foco do core business, da essência do negócio, é uma distração. Na igreja está ali a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores como filhos de Deus. O que tira o nosso foco no nosso dia a dia, eu vou dar muitos exemplos aqui, daquilo ali da nossa missão, do nosso ID, e pregar o evangelho, tudo. E às vezes esse tudo está dentro de nós, como inferioridade, como autocomiseração, que é quando nós temos dó da nossa história, a gente tem dó de si mesmo, e por causa disso a gente não avança, porque a gente se vê como um coitado, esquecendo do que Cristo nos deu a partir da cruz. O que tira o nosso foco da nossa visão, nos distrai, e o que tira o nosso foco dos nossos propósitos. Tudo o que nos tira do centro da vontade de Deus é uma distração na nossa vida. O centro da vontade de Deus é o lugar onde o homem e a mulher fluem na sua maior intensidade. Vive o sobrenatural. Quando nós falamos que uma pessoa está rompendo, não é porque essa pessoa está conquistando dinheiro, ou casas, ou fama, ou sucesso, ou isso, ou aquilo. É porque a pessoa está vivendo uma vida no centro da vontade de Deus. Vive a partir da fé e tudo é possível ao que crê. Tudo que não subsiste na luz e apresenta algum tipo de engano, porque honestidade é a ausência de engano. Tudo que apresenta algum tipo de engano na nossa vida é distração para as nossas vidas. E tudo o que não gera a bênção de Deus, porque a Andréa já liberou aqui para nós, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Eu lembro que uma vez um amigo, caminhoneiro, eu trabalhava na área de logística da empresa onde eu trabalho nessa época, esse amigo, não era amigo na verdade, era um caminhoneiro que vinha, mas ele veio falar comigo, e ele, aquelas pessoas que falam que é cristão, mas você está orando, não estou, você está indo para a igreja, não estou, que cristianismo é esse aí seu, rapaz? Mas enfim, e ele falou, Ismael, eu arrumei uma namorada em tal cidade, e ela está me dando trabalho, e uma dor de cabeça, e tem hora que quer, tem hora que não quer. Eu falei para ele, olha, a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Comece a orar para discernir se isso é bênção de Deus na sua vida, ou se é uma distração no seu caminho. E o problema das distrações é que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas
promessas extraordinárias em todas as áreas da nossa vida. Sobre a nossa família, sobre a nossa casa, o Senhor tem promessas. Sobre os nossos filhos, o Senhor tem promessas. Sobre o nosso ministério, o Senhor tem promessas. Sobre as nossas emoções, sobre uma mente sarada, uma mente restaurada, uma vida abençoada por Deus, o Senhor tem promessas. As distrações são como iscas do inimigo, para fazer a gente se desviar do caminho, para fazer a gente pegar atalhos na vida. E o problema, irmãos, de quem pega atalho é que quem vive pegando atalho nunca chega em lugar nenhum. O Senhor, Ele quer nos levar para um tempo de não pegar atalhos, passar pelo processo completo, passar pelo caminho completo, sem distrações, sem olhar para o lado, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, olhando para frente, olhando para o alto, e vivendo o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Olha algumas distrações que a Bíblia nos alerta. A primeira distração que a Bíblia nos alerta, dentre tantas, o medo, ou os problemas da vida. Existe um momento na nossa vida que os problemas são distração. A Bíblia diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todos nós vamos ter problemas naturais. Mas a partir do momento que você não consegue ir para a igreja, a partir do momento que você não consegue ir para a célula, a partir do momento que você não tem uma vida em comum, não tem comunhão com os santos, não consegue se aproximar de Deus, isto virou uma distração na sua vida. Tem pessoas que são apaixonadas por problema, vivem problema, gosta de problema, idolatra o problema. Se não tiver um problema, se sente incomodada porque não tem um problema para contar para os outros, ou para viver aquela melancolia na sua vida. A questão do problema aqui, ou do medo, né, o problema ele gera medo. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17, você pode anotar e ler na sua casa, que o país, que todo o exército de Israel ficou paralisado por 40 dias, porque Golias estava ameaçando Israel. Eles ficaram 40 dias parados, olhando para aquela situação, e um comentando com o outro: olha o tamanho do gigante, olha o tamanho do problema, o que nós vamos fazer agora? Será que a gente vai avançar? Será que a gente vai sair do lugar? Eles pararam diante do problema. Eu vou te dar uma dica: quando vir um problema na sua vida, resolve. Se você não conseguir resolver, entrega para Deus, deixa lá e vai buscar o Senhor. É assim que nós tratamos o problema. Enquanto não chegou um menino, Davi, enquanto estava todo mundo olhando para o gigante, impressionado, impactado e paralisado por causa do gigante, Davi não olhou para o gigante. Davi fez o que a Simone leu no salmo que ela leu ali. Davi olhou para o Senhor dos exércitos e falou para o gigante: você vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Eu não paraliso a minha vida nesse cenário, nesse contexto. Eu continuo dando passos, avançando e venço no nome do Senhor dos exércitos. No nome de Jesus. O medo, os problemas, se paralisar a nossa história, se tornou uma distração. Tirou você do foco, tirou você do propósito. Outra distração muito comum nas nossas vidas: alianças sem consultar ao Senhor. A aliança é um compromisso. A aliança é uma proposta, diferente de um contrato, diferente de um acordo. Alianças sem consultar ao Senhor são distrações que desaceleram as nossas conquistas. Josué, você pode ler lá em Josué capítulo 9, também na sua casa. Ele se aliançou com o povo chamado Gibeonitas, o povo de Gibeão, sem consultar ao Senhor. E isso foi um laço para Israel. Josué começou a vencer todo mundo quando ele entra na terra prometida, quando ele entra em Canaã. Atravessa o Jordão, derrota Jericó, derrota Ai, começa a vencer todo mundo. Os gibeonitas, que eram um povo que vive ali perto, eles se vestem com uma roupa de trapo, com uma roupa velha. Eles pegam pão embolorado e eles chegam em Josué e falam: Josué, nós viemos de muito longe. A gente veio de uma longa jornada e nós estamos sofrendo muito, nós somos coitadinhos. Olha para a nossa situação, olha para a minha história. Josué, fica com pena de mim, eu quero me aliançar com você. Josué tomou uma decisão por aquilo que ele estava vendo e ele não consultou o Senhor. Josué foi enganado e ele fez uma aliança com os gibeonitas. E a próxima guerra que ele foi lutar, não foi a guerra dele, não foi a guerra do povo de Deus, foi a guerra dos gibeonitas. Porque um outro povo soube que os gibeonitas fizeram aliança com Israel, foram enfrentá-los, os gibeonitas: Josué, socorro, e ele teve que ir porque tinha uma aliança. Quando nós fazemos alianças sem consultar ao Senhor, nós temos que lutar guerras dos outros, em decorrência disso.
O problema de lutar a guerra dos outros é que nesse tempo, além de ficar expostos e vulneráveis, nós saímos do nosso foco, da nossa missão, da nossa visão, dos nossos valores. O pastor Aloysio Silva falava na conferência: lute guerras que vai trazer recompensa. Lute guerras que vai trazer promoção no mundo espiritual. Lute guerras que vai gerar despojo. Nós vamos entender um pouco à frente aqui, que não significa não ajudar ninguém. Significa lutar as guerras, escolher as guerras que nós vamos lutar. E lutar as guerras que o Senhor quer que nós lutemos. Como eu falei, tem pessoas que adoram problema. E mais do que adorar problemas, tem pessoas que adoram criar problema. E dá para você resolver. E em muitos momentos isso é uma distração. Tem sido uma distração para a sua vida que está paralisando a sua história. Que o Espírito Santo revele no seu coração hoje. No nome de Jesus. Mais uma distração que a Bíblia nos mostra. A zona de conforto. O comodismo, o conformismo. Zona de conforto não é o conforto em si. Apesar que o excesso também. Mas zona de conforto é uma letargia espiritual e mental. É um conformismo, é um comodismo que vem na nossa vida. E geralmente ele vem em momentos de estabilidade ou de trégua. Geralmente a zona de conforto ela vem no momento que a nossa vida está até mais ou menos. Não está muito boa, mas também já passei por problemas maiores, então vou levando, vai desse jeito, o jeito está bom. Ontem eu cheguei na minha casa. Segunda-feira é o nosso dia mais cansativo, porque o nosso final de semana é intenso. Aqui na igreja, na célula, em tudo, e tem dia que eu falo: Jesus, não vejo a hora de chegar segunda-feira para ir trabalhar e descansar. Porque às vezes a minha semana é menos cansativa do que o meu final de semana, mesmo acordando 5 da manhã. E eu cheguei na minha casa ontem cansado, fui fazer algumas coisas, eu vi o sofá ali, eu falei: acho que eu vou descansar um pouco, deitar nesse sofá, talvez até assistir algum filme, uma série de televisão. Essa palavra já estava no meu coração, mas ela não estava assim, resumida, organizada nas frases. Eu falei: não, eu vou preparar a palavra de amanhã. Fui na farmácia comprar um remédio para a filha, cheguei em casa 8 horas, sentei, a esposa me abençoou, tomei um café, e fiquei até quase 11 horas, falando com Deus e escrevendo isso que eu estou falando hoje. Eu poderia ter escolhido o conforto, mas eu preferi escolher o propósito. E está tudo bem, para a glória do Pai. A zona de conforto, ela vem em momentos que está tudo bem. E eu aprendi uma coisa na minha vida, irmãos, à luz da Bíblia, principalmente com José no Egito. O dia das vacas gordas, por assim dizer, o dia que está tudo bem na sua vida, não é hora de parar. Não é hora de acomodar. É hora de aumentar a intensidade da sua vida. O dia que você está bem financeiramente, aumente a intensidade. Faça algo novo. Faça um novo propósito. Expande o negócio, faz o que for. Investe sabiamente. Aumente a intensidade, não desperdice. O dia que você está com saúde, ao invés de você se acomodar, entra numa academia, melhora ainda mais. Aumenta a intensidade. Aumenta. Em José nós entendemos que nos 7 anos das vacas magras, a direção que Deus deu para ele foi guardar 1/5 de tudo que o Egito produzia, para que depois nos anos das vacas magras, no ano das vacas gordas eles guardaram, e depois no ano das vacas magras, ninguém tinha, e eles tinham reserva. A gente tem uma contradição, ou nos dias bons, ou nos dias de estabilidade, de paz, ou nós desperdiçamos com distrações, ou nós fazemos uma reserva. A Bíblia nos ensina na parábola das 10 virgens, que nos dias bons, no momento bom, as 5 virgens prudentes, elas fizeram reserva. Então no dia que a coisa está bem, que você tem força para vir para a igreja, vem mais. Ora mais, busca mais, cria uma reserva de azeite para a sua vida, cria uma reserva de unção para a sua vida. Busque o Senhor intensamente enquanto você pode achar, e não se limita. Não deixe que os comentários, as situações da vida se tornem uma distração para você. Se você tem reserva emocional, cuide ainda mais das suas emoções. E aumente a intensidade. Eu falo com o meu time de trabalho, no meu contexto de trabalho, as coisas estão bom, fizemos o resultado, batemos. Às vezes em fevereiro, em março, a gente já faz o resultado do ano. Ismael, vamos tranquilizar nada. Nós vamos atirar até a última flecha.
agora a gente vai acelerar, agora a gente vai aumentar a intensidade, vamos preparar para a próxima estação, para o próximo ano, para o que for. Ninguém para. Isso não é motivacional não, irmãos, é a Bíblia, a palavra de Deus nos ensinando. Cria uma reserva. Em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz a respeito das armaduras espirituais, e no versículo 13, se não me falha a memória, a Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura espiritual, para que vindo os dias maus, e tendo passado por tudo, estáis firmes. Nos dias de estabilidade, cria reserva, porque nos dias de estabilidade, que as coisas estão, que nós sentimos uma trégua, um pequeno momento de alívio, de tranquilidade, é o dia que nós entramos na zona de conforto. E é o lugar onde os planos de Deus, os projetos de Deus para a nossa vida, nós podemos abrir mão deles. Para não ficar nas minhas palavras, em 2 Samuel capítulo 10. 2 Samuel capítulo 10, Davi vai para uma guerra contra os amonitas e contra os arameus, e ele vence importantes soldados naquele lugar. Um ano depois, no dia que os reis saíam à guerra, aí já está em Samuel capítulo 11, 2 Samuel 11, é exatamente um ano depois. Se você puder colocar Samuel, capítulo 2 Samuel 11, o versículo 1, na primavera, é exatamente um ano depois, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, seu capitão, com seus oficiais, e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Um ano depois da vitória, Davi baixou a guarda. E a consequência disso nós sabemos que ele pecou com Batseba. Nós não podemos abrir mão da batalha, enquanto a batalha tem sido travada. Enquanto o Senhor não derrotou todos os inimigos. Enquanto ainda tem bênçãos, posições, situações para serem conquistadas. Enquanto tem pessoas para serem salvas e alcançadas. Se nós nos acomodarmos com o nosso conforto, ele se torna uma distração para a nossa vida. Outra distração para a nossa vida, a dúvida. Porque se o nosso coração não estiver convicto, nós corremos o risco de não ir até o fim. Lembrando que depois que Davi pecou, lá em Salmo 51, ele pede para Deus um coração inabalável, um espírito reto. Ele pede para Deus estabilidade, devolve a minha estabilidade, tira a dúvida e as situações do meu coração. Outra distração para a nossa vida, os desejos, paixões, pecados. Sansão tinha tudo para ser o maior líder da história de Israel. Ele seguiu após as suas emoções, os seus desejos, as suas situações. Tudo que a carne pediu, ele foi atrás. E isso foi um laço para a vida dele. Salomão também seguiu após os desejos da sua carne. E tantas outras pessoas. Outra distração para a nossa vida, que a gente precisa tomar muito cuidado. E a gente tem que tomar cuidado, irmão, com a distração, porque a distração ela não vem escrita na testa que é uma distração. Geralmente a distração vem como uma oportunidade. Geralmente a distração ela vem como uma recompensa. Quantas situações a gente não colocou a mão? Porque a gente falou assim, eu mereço. Eu mereço porque eu mereço. Então outra distração para a nossa vida, oportunidade de conquista fácil são distrações. Oportunidades de conquista fácil são distrações. Nós temos falado que esse ano é o ano das oportunidades, amém? Oportunidade, irmãos, para nós como cristãos, não é a possibilidade de uma conquista fácil. Oportunidade para nós é a possibilidade de fazer a coisa certa. Quando nós fazemos a coisa certa, eu vou repetir, oportunidade não é a possibilidade de uma conquista fácil. Oportunidade é a possibilidade de fazer a coisa certa. O Senhor, Ele vai nos levar e Ele quer nos levar a um tempo de darmos passos firmes. A Bíblia diz em Salmo 1 que a árvore plantada junto a ribeiro de águas, ela dá o fruto na estação própria e as folhas não caem. Quando nós damos passos firmes no Senhor, as folhas não caem. Quando nós entramos em um lugar pelas portas que o Senhor abriu, as portas não se fecham. E se elas se fecharem é porque o Senhor tem uma porta ainda maior e melhor. A bênção de Deus na nossa vida, ela não se perde, as folhas não caem. Se você conquistou ali dando um jeitinho, pode ser que você perca. Se você passou pela porta que Deus abriu, se você conquistou da forma que o Senhor estabeleceu, as folhas não caem, as bênçãos não se perdem pelo caminho. Aquilo que Deus te deu, você não perde.
aquilo que o jeitinho te levou, aí é entre você e ele. Em 2 Reis capítulo 5, nós conhecemos a história de Naamã, que deu 7 mergulhos no Jordão. Porém, no final dessa história, Geazi, o servo do profeta Eliseu, Naamã oferece dinheiro para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu não aceita, mas Geazi viu ali uma oportunidade de resolver a vida dele. E ele foi tocar naquilo que não era dele. Irmãos, aparece e vai aparecer tanta oportunidade ou pseudo-oportunidade na sua vida. Vai chegar um tempo, eu quero declarar sobre a sua vida no nome de Jesus. As suas orações vão ser assim: Senhor, fecha portas. Fecha portas que o Senhor não está abrindo na minha frente. Fecha a porta de oportunidades que vai me tirar do foco. Fecha a porta de distrações na minha vida no nome de Jesus. Vai aparecer cada porta de oportunidade que no final você vai entender que é uma distração na sua vida. E o Espírito Santo vai te mostrar, vai falar: filho, isso é uma distração. Jesus, mas parece que eu vou ganhar dinheiro. Não, é distração, vai te tirar do teu propósito. É distração, vai atrapalhar o seu casamento. É distração, vai te afastar do reino. São situações, são oportunidades, que nós achamos que é oportunidade, na verdade é uma pseudo-oportunidade. Outra distração na nossa vida, irmãos, a falta de comprometimento no reino, a falta de comprometimento com as coisas, com tudo que nós fazemos. Falta de comprometimento também é uma distração. Às vezes, evitando se comprometer, nós acabamos não assumindo um propósito firme e deixamos de avançar. As pessoas têm medo de assumir responsabilidade. Às vezes você pega ali eu diria assim, você pega ali o papel do chefe, o papel do líder, e você joga para cima, todo mundo corre. Ninguém quer. As pessoas têm medo de assumir responsabilidade. Porque entrou na cabeça das pessoas que a responsabilidade é um peso. Mas responsabilidade não é um peso. É uma consequência natural da maturidade de quem tem foco no propósito. Responsabilidade é um estilo de vida, é um modo de vida natural de quem tem maturidade, de quem tem foco no propósito. Quem tem foco no propósito é responsável naturalmente. Não precisa ninguém lhe lembrar o que tem que fazer. Porque está focado, e é assim que nós fluímos no nome de Jesus. A Bíblia mostra de uma forma geral, muitos homens e mulheres que tinham esses destinos extraordinários, mas se distraíram. Mas também mostra homens e mulheres que não se distraíram, e foram até o fim, como Neemias. A gente lembra de Neemias, Sanbalat e Tobias tentando destruir Neemias, tentando distrair Neemias, com proposta, com ameaça, com toda a situação. O que Neemias respondeu? Você lembra o que Neemias respondeu para Tobias e Sanbalat? Estou em uma grande obra e não posso parar. Irmãos, foco é saber dizer não. Para a gente manter o foco naquilo que é importante, a gente precisa dizer não para todo o resto. Tem muitos momentos da nossa vida que a gente precisa falar: olha, eu estou em uma grande obra, eu não posso parar. Obrigado pela oferta, obrigado pelo convite, obrigado pelo conselho. Eu vou continuar no meu foco, na minha missão, na minha visão e nos meus propósitos. No nome de Jesus. E como eu identifico uma distração? Como a gente identifica uma distração na nossa vida? Respondendo algumas perguntas. Por exemplo, essa situação vai me tirar do foco? Olha, irmãos, todo começo de ano, eu oro ao Senhor e faço planos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, não é? Que a gente precisa fazer planos, dos homens são os planos do coração e do Senhor é a resposta. A Bíblia nos ensina a fazer planos, eu faço planos. E eu luto ao longo daquele ano para ficar firme no plano que eu fiz. E se aparecer uma proposta melhor? É para outra pessoa, não vai ser para mim. Eu aprendi a ser assim, irmão, sistemático nesse sentido. E se aparecer uma oportunidade melhor? Provavelmente não vai ser para mim. E eu não mudo o plano que eu fiz, eu mudo. Quando que eu mudo o plano que eu fiz? Quando que o povo de Israel que estava no deserto saía de um lugar e ia para o outro lugar? Vocês lembram quando? Quando a nuvem andava. Quando a nuvem andava, eu mudo o que Deus colocou no meu coração. Quando o cenário muda, eu fiz um plano, a minha condição de vida estava trabalhando, estava empregado, morando na minha casa, na minha igreja. Se alguma situação mudar, eu paro e reviso. Se eu continuei trabalhando no mesmo lugar, na mesma igreja, na mesma condição. Se a nuvem não andou, eu continuo focado naquilo que Deus me deu. Eu continuo firme na palavra que está sobre a minha vida. Ismael, e se a nuvem andar? Eu volto para o Senhor e peço uma nova direção. E enquanto a nuvem não andar, eu fico na posição.
Se a nuvem não andar na sua vida, se o cenário não mudar, se ninguém morreu, se não veio uma grande situação, se não veio uma calamidade, se não veio uma pandemia, fica aonde o Senhor te colocou. Se você não tem uma nova direção. Então você pergunta, essa situação vai me tirar ou está me tirando o foco? Seja sincero com você mesmo e deixe o Espírito Santo falar o teu coração. E se ele te responder, se ele não, quando ele te responder, acate aquilo que ele tem falado. Eu estou sendo motivado pela fé e por um propósito, ou por medo e por fraqueza? Elias, quando ele foi para a caverna, no Monte Horebe, ele passou 40 dias em uma jornada de peregrinação, de fuga, e ele foi para aquela caverna, está lá em 1 Reis capítulo 19, Elias foi para a caverna, ele não foi ali para cumprir um propósito, ele foi ali por medo. Ele foi ali porque ele estava exausto, porque ele estava cansado. Ele foi para um lugar de fuga por causa da fadiga que ele estava passando. Mas olha que interessante, quando Deus fala para Elias sair, o Senhor vem e conversa com Elias, e Elias fala, Senhor, eu sou o último que sobrou. O Senhor fala para Elias, Elias, volta, sai da caverna, você não é o último, tem 7.000 que eu tenho conservado. Agora a pergunta que eu faço, se Elias não tivesse ido para a caverna, onde ele estaria? Ele seria o 7.000º lá, não sei nem como fala em números ordinários, o 7.001 que Deus também estaria conservando. Não foi Deus que mandou ele para a caverna, foi uma decisão dele. Se ele tivesse decidido não ir, o Senhor teria conservado ele como conservou os demais. Então é uma situação que nós precisamos entender que é uma decisão das nossas vidas, não nos motivar pelas debilidades, pelas situações passageiras. Se nós estamos nos motivando por debilidades e situações passageiras, e não pela fé, e não por um propósito, é uma distração na nossa vida. Se você está querendo sair do trabalho, porque Deus abriu uma porta melhor, amém. Se você está querendo sair do trabalho porque a situação ali está ruim, e você não tem nada novo, e você não tem uma palavra, ei, trabalhe até a situação melhorar. Aprende uma coisa, chefe bom e chefe ruim passa. Momento bom e momento ruim passa. Se Deus não te deu uma palavra, se Deus não abriu uma porta, ainda melhor não feche uma porta que Ele não abriu, que Ele não fechou, aliás. E assim é em qualquer área da nossa vida. Se você pensa em parar, em desistir por uma situação adversa, porque alguém pegou no seu pé, porque alguém te incomodou, porque alguém falou da sua vida, para, isso é uma distração do inimigo para sabotar a sua história. Se mova por propósito e por fé e por convicção sobre tudo o que você vai fazer. Outra pergunta que você faz, essa situação me aproxima de Deus e do meu chamado, ou me afasta de ambos? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração e revelar a nossa consciência. Isso aqui está me aproximando de Deus, ou isso aqui está me afastando de Deus? Isso aqui comunica com o meu chamado, ou isso aqui me afasta do meu chamado? E a resposta vai apontar se é uma distração ou não. O reino de Deus vai ganhar ou perder com isto? As pessoas vão ganhar ou perder com isto? Lembre, como eu falei mais uma vez, as distrações não têm aparência de distrações. Agora, para encerrar, como eu fujo das distrações? Mantendo foco na visão, na missão e no propósito. Mantenha o foco no teu chamado, nas promessas de Deus para as suas vidas. Mantenha o foco no caráter e na identidade de Deus. Lembra quem Ele é, lembra que Ele é verdade, que Ele não mente, que Ele não se arrepende. Se Ele liberou uma promessa, guarde isso no teu coração e fique firme. E você vai até o fim. Mantenha o seu coração firme no propósito. Isaías 26:3, a Bíblia diz que o Senhor conserva em perfeita paz aquele que tem firmeza de propósito, porque o seu coração está firme no Senhor. O Senhor te conserva em perfeita paz. Outra forma de não ceder às distrações, não parando no meio da dor. A dor é uma questão natural. Ismael, como você lida com as frustrações? Eu choro. A Bíblia diz em Eclesiastes que tem tempo de rir e tempo de chorar. Tem tempo de vencer e tempo de perder. Tem tempo de plantar e tem tempo de colher. Tem tempo de avançar e tem tempo de retroceder. Se eu estou numa estação de frustração, eu choro. E fico triste. E oro e lamento. Até o dia que o Senhor enxuga as lágrimas dos meus olhos. No dia que o Senhor enxugar as lágrimas dos meus olhos, mudou a estação. Agora é o tempo da alegria.
Agora é o tempo da colheita, agora é o tempo do novo. E está tudo certo. Entretanto, no dia da lágrima, no dia do riso, a gente continua na nossa posição. Se for chorar é no Senhor, se for rir é